A gente começa essa edição com a declaração do deputado federal Aécio Neves, que falou hoje, em entrevista a uma rádio, que Lula sugeriu que ele fosse candidato à presidência em 2010, com apoio do PT, desde que deixasse o PSDB e migrasse para o PMDB, que hoje é o MDB. Aécio era governador de Minas Gerais na época e uma das principais lideranças nacionais depois de ter sido presidente da Câmara dos Deputados. A exigência de deixar o PSDB foi por causa da disputa histórica entre os dois partidos nas eleições de 94, 98, 2002 e 2006. Segundo o deputado federal, a sugestão foi feita em uma visita do presidente a Minas Gerais, quando Lula mostrou uma meia e brincou dizendo que para ser presidente precisava de uma meia bonita como aquela e se filiar ao PMDB. Aécio disse que recusou a ideia e que não tinha como deixar o PSDB. No fim, Lula lançou Dilma Rousseff para o Planalto, com Michel Temer, do PMDB, como seu vice. Para comentar essa e outras notícias, eu gostaria de chamar, né, agradecendo já a presença dos dois por ter aceitado o nosso convite, Beto Vasques, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Fábio Andrade, professor da ISPM. Bom dia, Beto. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Fábio. Um prazer debater com você. Bom dia para a audiência. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Beto. Um prazer estar aqui com vocês. Beto, começando contigo, né? Essa declaração do deputado, eu queria que você analisasse a declaração do deputado Aécio Neves, que vem, na verdade, também depois do presidente Lula ter comentado sobre o próprio Aécio Neves na entrevista que deu a Daniela Lima aqui no All News, né? Nesta semana, o presidente Lula fez críticas na Aécio, falou que, inclusive, o fato dele não ter, segundo Lula, reconhecido o resultado da eleição e questionado, pedido recontagem, essas coisas, é que deu início à ultrapolarização política no Brasil. Pois é, Léo. Em certa medida é difícil tirar a razão do presidente Lula quando a gente poderia dizer que o Aécio abriu a porta do inferno, né? E ao perder para Dilma, ele não reconheceu a eleição e colocou a legitimidade e a rigidez do sistema eleitoral, das eletrônicas em xeque. Isso foi muito ruim, porque abriu um precedente para depois o Bolsonaro tentar utilizar do mesmo artifício, em ambos os casos sem prova nenhuma. E não me falha a memória, na época o PSD da Fundação Getúlio Vargas pagou mais de R$ 1 milhão na época para a auditoria ser inconclusiva. Não poder dizer nem que sim, nem que não. Mais ou menos como que o Bolsonaro fazia, as notinhas que o Bolsonaro fazia o exército dizer das urnas. Pelo menos as do Bolsonaro não pagavam 1 milhão. Ele tinha os militares nas mãos e funcionavam como capachos e e seguiam as ordens deles, né? Enfim, alguns deles, como o Paulo Sérgio, que tinha sido presidente do Exército, depois ministro da Defesa, está puxando cana porque participou da tentativa golpista. Mas eu acho que é interessante dessa fala, Léo, porque a gente vê um Aécio tentando desesperadamente voltar à ribalta, né? Ele ficou com uma imagem muito ruim depois de perder a eleição, não aceitar o resultado, depois ficou envolvido nas denúncias envolvendo o Joesley, quando saiu aquele áudio dele dizendo que, né, não estava preocupado com a vida do primo dele, para dizer o mínimo, e agora ele tenta, digamos assim, reaparecer tentando qualquer tema. Então, quando teve a agenda da dosimetria, estava lá ele com Temer, Paulinho da Força, tentando dizer que buscava uma dosimetria que fosse um equilíbrio para tirar o país da polarização, né? Ó, veja você, justo ele que foi o que não conseguiu aceitar o resultado de uma derrota, agora se apresenta como mediador. É uma tentativa um pouco desesperada, porque depois da entrevista do Lula, primeiro ele pôs um tweet, né, uma mensagem, uma postagem no X, antigo Twitter, dizendo que o que aconteceu, o que ele tinha dito que ia acontecer, falando mal da Dilma, dos resultados do governo da Dilma, e parece que hoje ele já faz um afago, diz que agora é o contrário, o Lula queria ele como presidente e que inclusive ele e o Lula não são inimigos, e que o Lula é um encantador de serpentes. Bom, o Lula é um encantador de serpentes, aí o Ciro Nogueira essa semana já teve a gente soube que teve se encontrando no final do ano com o Lula, já tinha dito isso, o Ciro Gomes também já tinham falado, então a fama de encantador de serpentes do presidente Lula, pelo jeito, vai ganhando
voo por aí. Mas o que eu acho que tem de fundo e que é muito interessante, que está na matéria que você comenta, Léo, eu sugiro que as pessoas acompanhem, é que além disso, ele também andou dando um chute aí na canela do Kassab, né, o Aécio. Chamou o Kassab de abutre, porque o Kassab terminou de levar mais meia dúzia de prefeitos, se não me engano, do PSDB para o PSD. E o Aécio está nesse esforço de ser um líder de um partido, no caso o PSDB, que está respirando por aparelhos, que foi diminuindo muito nos últimos tempos. A gente viu vários governadores do PSDB migrando de partido só para ficar nos mais emblemáticos do PSDB. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e a Raquel Lira, de Pernambuco, recentemente ingressaram no PSDB. No interior de São Paulo, Léo, você sabe que, como eu acompanho de perto a política paulista, foi, né, passou o sarrafo mesmo e levou tudo. Então, centenas e centenas de prefeituras que eram do PSDB foram para o partido do Kassab. Então, por conta, obviamente, dessa situação, é razoável que ele se irrite com o Kassab, porque quando ele, com um partido respirando por aparelho, ele, né, tentam trazer o Ciro Gomes agora como uma novidade para mostrar que o PSDB está vivo, vai lá o Kassab e leva e amealha mais meia dúzia de prefeitos paulistas para o PSD. Então, esse é o Aécio, tenta vir para a ribalta com o argumento que faça falta, mas eu acho que acaba mostrando os pés pelas mãos, enfim, mostra que está um pouco fora. Eu acho que prefeitos não, né? Eram deputados da Lesp, enfim, essa meia dúzia. Agora você me corrija, mas enfim, é um partido que está definhando em São Paulo e o Aécio parece que está um pouco do isso com as falas do Lula. Fábio, fazendo a mesma pergunta para você. Oi, fazendo a mesma pergunta. Oi, desculpa, estão tendo alguma interferência aqui, mas fazendo a mesma pergunta para o Fábio, mas também colocando um outro ponto, né, que inclusive foi levantado pelo Beto, que o PSDB é um partido que está desaparecendo, né, a olhos vistos. Era o partido que rivalizava com o Partido dos Trabalhadores, né, que elegeu o presidente em 94, elegeu em 98, teve o candidato no segundo turno, depois em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, né? E agora é apenas uma sombra daquilo que já foi. Os principais quadros, o próprio Beto falou, foram para o PSD, os governadores, o Leite, a Raquel, e agora é só uma sombra do que já foi, e com o Aécio tentando capitalizar o que sobrou. Perfeito. Política se explica pela política, não por fatores individuais. Mas, contrariando o que eu acabei de dizer, eu vou começar por uma frase que eu acho que é muito uma citação que ajuda a entender um pouco o Aécio, né? Atribui-se a Freud a seguinte frase: quanto mais Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro que efetivamente sobre Paulo. Como é que a gente pode justapor isso com a fala do Aécio essa semana? Ele faz uma fala na sequência de uma crítica do Lula, no momento em que o PSDB não é que respira por aparelhos, definha efetivamente. Né? E tem o papel que poderia sobrar, que seria ser um partido entre o centro e a esquerda, sendo formalmente ocupado pelo PSD. Então, eu digo isso porque é provável que esse convite não tenha sido feito, é provável que o que tenha sido feito é a brincadeira com as meias, e o Aécio atribui um peso maior a essa história e fala de um convite, inclusive, para ocupar uma posição no PMDB para a candidatura, para ele já sinalizar para um eleitor que seria esse eleitor de centro. Então, o Aécio está fazendo uma tentativa de sobrevivência, primeiro dele e depois do partido. Importante lembrar, historicamente, que o Aécio não é um leitor que a gente possa dizer que seja um leitor simplista da realidade. Né? Mesmo tendo sido um candidato derrotado em 2014 por uma margem muito pequena de votos, e tendo ainda mais 4 anos de Senado, é importante lembrar que em 2018, ao invés dele concorrer para o Senado, ele topa ser, entre aspas, rebaixado a disputar a situação de deputado federal. Então, a gente também não pode tomar a leitura que o Aécio faz da política, sobretudo na sua sobrevivência, como pueril.
Então, para mim, é um sinal, eu tendo a concordar bastante com o que o Beto falou, de cotoveladas do Aécio Neves em um partido que vem a ocupar o que estava sobrando para o PSDB. Basicamente, aí você me perguntou, a segunda pergunta é sobre esse caso de o PSDB ser uma máquina partidária que ocupou por 2 vezes a presidência da República e em outras 4 teve uma disputa bastante acirrada com o Partido dos Trabalhadores. E aí eu vou voltar, internacionalista que tenho sido nos últimos tempos, para uma ligação mais global. Se a gente pega a partir de 2016, a gente tem uma série de movimentações políticas em diferentes realidades. Então, você tem o Brexit, você tem a eleição do Trump, você tem a negação de um acordo que poderia ajudar a pacificar a Colômbia. Um pouco antes disso, você já tem a ascensão de partidos não só de direita, mas que se apresentavam como antissistêmicos, como anti-tudo, na Hungria, na Polônia, na Turquia e na Índia. E, basicamente, parece que esse movimento empurrou o PSDB para um não lugar, né? Então, a oposição ao Partido dos Trabalhadores, que naquele momento perde um pouco da sua identidade pensando no imaginário mais geral, tá? Não é que deixa de ser um partido de esquerda, mas no imaginário popular está significado como partido mantido no poder, a força, esse lugar de oposição, não precisava ser só oposição, precisava ser antissistêmico, precisava carregar toda uma sorte de símbolos, de crítica, que o PSDB não daria conta. E isso ajuda a explicar, em parte, o surgimento de Bolsonaro e outras lideranças. Então, eu diria, Léo, para devolver a palavra para vocês, que, na verdade, assim, há erros de leitura de alguns dos principais atores do PSDB, pode até ser que haja em nível nacional, mas há uma grande mudança internacional, um grande descontentamento em 2 frentes. Pelo menos a literatura nos mostra. Uma com os resultados altamente desiguais da globalização. Outra com mudanças na postura de vida, que fazem os mais velhos definitivamente não entender o que a geração mais nova estão fazendo, que cria um caldo de ressentimento, que o lugar da oposição não pode ser mais do PSDB, tem que ser um partido mais radical. E é isso que, de certa forma, marca o grande ocaso do PSDB e nos traz para a polarização que a gente está vivendo até hoje.